Vou conversar com Pedro Abramovay, que foi secretário nacional de Justiça, hoje é professor da FGV e coordenador do projeto Banco de Injustiça. Como é que vai, Pedro? Tudo bom? Tudo bem. Quais os fatores econômicos e sociais que levaram o crack a ter essa ascensão, esse patamar que se tem hoje? São várias coisas. A gente queria controlar os produtos químicos que fazem a cocaína, porque eles são feitos no Brasil e eram exportados para a Bolívia. E a Bolívia lá fazia a cocaína. Então vamos não deixar esses produtos químicos chegarem lá, que aí a gente consegue evitar que a cocaína chegue aqui. Conseguiram. Parou de chegar produto químico na Bolívia. O que aconteceu? Os laboratórios que estavam antes na Bolívia vieram para o Brasil. E o crack, ele é um resíduo da produção da cocaína. Então antes não chegava crack aqui porque a produção era lá. Quer dizer que no combate à cocaína facilitamos então a entrada do crack, é isso? Exatamente. Claro que a chegada dele aqui, ele entrou e encontrou um ambiente de miséria no qual ele se molda perfeitamente nesse ambiente. Ele substituiu um pouco o que a cola era antes e ele entra com uma violência muito maior, né? E aí causando danos horríveis. Então a gente precisa abrir essa lente e perceber que precisa de uma política mais inteligente que foque em objetivos. E não aí você fala, qual que é a política eficiente? Ah, prendeu não sei quantos, apreendeu tantos quilos de droga, toneladas de droga. Isso não quer dizer nada, isso não melhorou a saúde de ninguém, isso não diminuiu a violência. São 7h30 da manhã, a gente está no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, a gente vai acompanhar uma operação da prefeitura que faz recolhimento de usuários de crack e também de moradores de rua. A operação estava marcada para acontecer na linha do trem, onde é uma espécie de cracolândia aqui, só que eles já encontraram um usuário de crack e já trouxeram ele para a van, ele resistiu à operação, já quebrou um vidro dentro da van. Está bem nervoso, está bem inquieto. O que aconteceu? Ele está em situação de rua e aí a gente tenta fazer com que ele vá para uma central de recepção de adultos para saber se ele pode retornar para casa, se ele pode arranjar um emprego. E é claro que, como é adulto, o desejo dele de mudança também, né? Ele precisa querer mudar também essa condição de vida. Mas pelo visto ele não está querendo mudar, não está querendo nem entrar na van, já quebrou o vidro e tudo. Ele realmente está resistente. A gente vai conversar com esse rapaz e se ele quer ir, tudo bem. Da maneira como você está falando, é um tratamento opcional, é um programa opcional. Não, você quer ir ou não? Para a população adulta. No caso dos menores? No caso de crianças e adolescentes, não. O recolhimento é compulsório? Exatamente, é compulsório. Ele não quer conversar. E aí, nesse caso, vamos respeitar. A gente volta para falar com ele depois. E qual é a expectativa que vocês têm com relação a essa operação? Não muito, né? Essa aqui acho que é a nossa 20ª, ou 22ª só no Jacaré. Primeiro a gente recebia um pouco de hostilidade, né? Porque ficar no meio da Cracolândia, né? Tinha até tiros davam pro alto para nós. Tiros? Vamos ver hoje como vai ser. Acaba de chegar o efetivo da polícia que vai acompanhar a operação. Percebe-se que eles estão fortemente armados. Existe um efetivo bastante grande de carros de assistência social, algo em torno de 10 ou 12, e mais 4 viaturas da Polícia Militar. Esse efetivo policial é necessário não por conta da reação que os moradores de rua ou que os usuários de crack que vão ser abordados vão ter, mas tem a ver com a área em que a gente vai atuar, que é uma área conflagrada que fica entre duas das mais perigosas favelas do Rio de Janeiro, que é Manguinhos e Jacarezinho. A operação já começou, a gente vai acompanhar agora, ó, eles estão dormindo, na verdade, eles vão ser abordados ainda dormindo, não percebendo ainda a ação dos assistentes. Já dá para ver que são menores, estão sendo abordados. Primeiro recebeu até com uma certa alegria, dá para perceber, né? Alguns estão tendo uma dificuldade muito grande em ser acordados. Tem um rapaz ali que está resistindo um pouco mais, está pedindo para tirar a mão dele. Ó, fugiu. Ó. Isso é uma coisa comum, eles fugindo? Muitos deles correm. Por que eles não querem participar do programa? Eu tô na abstinência ainda da droga, né, cara? Fico nervoso ainda, tô muito nervoso. Quando o usuário de droga está disposto a ser tratado, já é uma briga muito difícil. Quando ele é internado compulsoriamente, isso não é pior ainda? No caso de criança e adolescente, não. Porque a criança e adolescente, ela muitas vezes não tem essa capacidade de decidir, né? Ela está aqui jogada no meio do lixão, usando droga. E eu penso sempre com a cabeça de um pai. Quer dizer, eu tenho 2 filhos. Se meu filho tivesse uma situação dessa, a minha atitude seria exatamente essa: pegá-lo e abrigá-lo, interná-lo para tratamento. Como você avalia o programa de internação compulsória de dependentes químicos?
Ah, tá, isso é muito complicado. É muito mais do que a gente imagina. Porque as pessoas acham que dependente químico, primeiro que é tudo igual. E não é. A internação é a última saída, assim, e em geral não resolve. Porque o que resolve? O que resolve é você cuidar da pessoa no ambiente que ela vive. Quando você tranca uma pessoa num lugar, por mais que você cure a dependência química, depois ela vai voltar para o mesmo lugar que ela estava e aí não vai adiantar nada. E talvez até pior, pela maneira como ela foi tratada. Com certeza, isso se o tratamento fosse bom, em geral não é. A melhor coisa é tratar na rua. Então, a internação já é ruim. Se ela é obrigatória, aí é um desastre. Claro que você tem casos muito, muito específicos, quando a pessoa está quase se matando, quando a pessoa está num surto psicótico muito forte, você precisa proteger aquela pessoa porque ela pode matar alguém, mas são casos assim, é menos de 1% dos casos. Além disso, quem que vai decidir quem vai ser internado e quem não vai? É a polícia? É um médico? Em cidades pequenas, tem médico capacitado para fazer essa decisão de tirar a liberdade de alguém? Isso é muito sério. Ter isso como uma regra, como um programa nacional, etc., é uma péssima saída e fere os direitos das pessoas, porque você está mandando, como se fosse para cadeia, alguém que não cometeu um crime.